A paz, irmãos, graças a Deus, chegando aqui ao nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano, nosso projeto, onde colocamos o propósito de lermos todas as Escrituras, a Bíblia Sagrada, no decorrer de um ano. Temos prosseguido na graça do Senhor, porque sem a graça do Senhor nós não podemos realizar nada, sem Ele nada podemos fazer. Às vezes encontramos atrapalhos no meio do caminho, mas não podemos perder o nosso foco, o nosso objetivo de ler diariamente a palavra do Senhor e estar caminhando lado a lado uns com os outros, porque o nosso compromisso primeiro é com o Senhor e depois um com os outros. Então vamos estar dando continuidade à leitura da palavra de Deus. Hoje, prosseguindo com a nossa agenda, nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Oh, meus irmãos, que maravilha ver o Senhor confirmando as obras de Jesus através dos seus discípulos. Aleluia! Onde esses homens usados por Deus, pregavam o Evangelho do Senhor com autoridade, os sinais os seguiam e o Senhor cooperava com eles através da maravilhosa presença e atuação do Espírito Santo, que confirmava todas as coisas e proclamava a Jesus. Aleluia, convencendo os corações do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus irmãos? Que maravilha sabermos que hoje também temos o Espírito Santo que coopera conosco para essa obra maravilhosa e redentora de anunciarmos as boas novas da salvação do nosso Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos estar lendo os capítulos 10, 11 e 12 e neste momento, o momento reservado do seu dia, se deu uma atrasadinha aí na leitura, irmãos, vamos prosseguindo para que possamos não desanimar no nosso propósito e avançarmos no nome de Jesus. Vamos então, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio? Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscar um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço, que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens viam pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma.
Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já haviam se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: Por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Tranquilo, vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devia ou não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você. Logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar e disse: Agora eu sei, de fato, Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos.
Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós que somos as testemunhas de Deus, que Deus, aliás, já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Capítulo 11. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados criticaram, dizendo: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse: eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto eu estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um lençol que baixou do céu amarrado pelas quatro pontas e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastavam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: não chamem de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar, chegaram à casa onde eu estava hospedado, e o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio.
Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé que lhe disse: Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou: Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com suas correntes entre 2 soldados,
e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rod, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá. Então eles disseram: Você está maluca? Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinha do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei. Sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: É um Deus e não um homem que está falando. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece, e ele morreu comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém trazendo João Marcos consigo. Capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas. Perdão, meus irmãos, perdão, nós já encerramos a leitura. Fiquei tão motivada aqui.
Nossa leitura, agenda de leitura, nos capítulos 10, 11 e 12. Glória a Deus, meus irmãos, porque aqui nós vemos a igreja do Senhor avançando, a igreja do Senhor progredindo, crescendo, e vemos os milagres que o Senhor tem feito na vida daqueles que creem no seu nome, como ele fez na vida de Cornélio. Ele e toda a sua família foi salva, porque ouviram a mensagem de Jesus, creram nele como Senhor e Salvador, confessaram a Jesus como Filho de Deus e receberam o Espírito Santo. E assim o Senhor mostrou para os irmãos judeus, por onde começou, aleluia, começou a obra da redenção. Os judeus, através dos judeus, a salvação vem dos judeus, do povo judeu. Jesus Cristo, nosso Salvador, veio do povo judeu, mas o Senhor mostrou aqui que a sua mensagem de salvação e de libertação é para todos que reconhecem Jesus como o verdadeiro Salvador, como Filho de Deus, porque o Senhor declara na sua palavra que esta é a salvação e a vida eterna, que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E assim a igreja crescia, o evangelho se propagava e até hoje, irmãos, somos comissionados pelo Senhor para estar propagando as boas novas de salvação, para que todos sejam alcançados. Não há distinção. E o Senhor mostrou isso ao apóstolo Pedro, que o Senhor não faz distinção. Todos são chamados à salvação. O Senhor morreu por todos, aleluia, para que todos fossem resgatados, porque o desejo do Senhor é que todos se salvem e não endureçam os corações, mas o recebam como o seu único e suficiente Salvador. Levemos, irmãos, esta mensagem do Evangelho e sejamos cheios do Espírito Santo para anunciar com graça, ousadia e poder esta salvação que vem de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, sejamos um instrumento usados pelo Espírito Santo de Deus para que a glória do Senhor Jesus seja manifesta a todos aqueles que nos ouvirem anunciar estas boas novas. Oh, glória a Deus, que bênção maravilhosa. Vamos então, meus irmãos, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Coloque aí o seu comentário aqui embaixo. Deixe o Senhor usar a sua vida, dê uma palavra de saudação e também dá o seu like, curte aí. Vamos divulgar também este trabalho. Temos que prosseguir, irmãos. Temos que incentivar muitos a ler e se alimentar da palavra do Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E amanhã vamos prosseguir no nosso propósito, continuando lendo a palavra do Senhor. Oh, meus irmãos, sabemos que muitos empecilhos são colocados no nosso caminho, mas em nome de Jesus nós avançaremos, aleluia, conseguiremos alcançar o nosso propósito em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor para todos os irmãos.